Olá, eu sou Leonardo Meloni e sejam bem-vindos ao Escopoverso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no Escopocast e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi Soft Skills e Hard Skills na área de TI. E a nossa conversa de hoje será como melhorar e apresentar meu currículo. E para esse complemento, convidei novamente a Tamires Vitorino, que é People Analyst, e a Evelyn Maia, que é gerente de RH. Então, confere aí como foi esse nosso bate-papo. Bom, pessoal, sejam bem-vindas novamente. Evelyn. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, Léo, pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês hoje. Seja bem-vinda, Tamires. Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço, Léo, aí o convite. Fico muito feliz de poder contribuir aí um pouquinho das experiências. Espero que seja relevante para vocês. E agradeço a todo mundo que está assistindo também. Bom, pessoal, no primeiro episódio a gente falou ali bastante de hard skills, soft skills, né? E agora também a gente gostaria de falar um pouco de como esse profissional da área de TI ele pode preparar o currículo dele, né? Para isso, antes, né, da gente falar exatamente como ele deve fazer, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês avaliam quando vocês pegam um currículo. No primeiro episódio a gente falou um pouco ali de, às vezes, não dar tanta prioridade para formação, mas o que vocês olham, né, nesse currículo? Se quiser começar, Evelyn. Ô, Léo, aí nesse ponto eu acho legal até falar da empatia com o recrutador. Eu falo brincando, mas assim, a gente vai olhar um currículo que seja aderente com a vaga que a gente está buscando. Se é uma vaga de Java, a gente vai olhar as informações que são relevantes, né? E da experiência dessa pessoa com Java, né? O que ela conhece de Java, é legal também ela colocar ali outras bibliotecas, frameworks que ela já atuou, mas ela descrever as atividades que ela fez em cada empresa, né? Então, assim, por qual empresa ela passou, quanto tempo ela ficou nessa empresa e fazer um resuminho ali do que ela atuou. É legal também ter no currículo um resuminho, né, das qualificações profissionais e na trajetória, ali, um resuminho de trajetória de experiência com que essa pessoa já trabalhou. Então, acho que esses pontos são bem importantes pra gente. Um ponto muito importante também, Léo, é colocar ali no currículo um contato, né, um telefone, um e-mail, pra gente conseguir ter fácil acesso a essa pessoa quando a gente receber o currículo. Então, acho que colocar as informações que são mais relevantes para a vaga que ela tá buscando. Vamos supor que ela tá buscando ela tá ali, né, dando exemplo de Java, mas ela já trabalhou dando aula em alguma faculdade. Não precisa evidenciar, né, essa competência no currículo. É legal ela focar na vaga mesmo, né, a vaga que ela tá buscando. Nesse caso, vocês acham importante o profissional ter um LinkedIn atualizado, ter um repositório de código para poder, não só o recrutador, mas algum tech lead também avaliar? Enfim, o que é importante também ter esse candidato, Tamires? A gente sempre acessa LinkedIn, e aí quanto mais atualizado o LinkedIn estiver, mais fácil vai ser a gente entender que aquele candidato está aderente à vaga que a gente tem aberta. Sobre a parte de repositório, sim, né? Então a gente, por exemplo, dentro do ATS, a gente sempre pede para a pessoa disponibilizar ali o Git, se ela tiver. E aí tem também o Medium, né? E outras ferramentas no caso de vagas para design. Então, não somente focando para vaga de desenvolvimento, mas também para o pessoal UI, UX, né? Os product designers. Sempre que tiver um repositório, é interessante disponibilizar, porque querendo ou não, a gente acaba dando uma olhada e tendo uma ideia daquilo que a pessoa já conseguiu colocar em prática, ou que ela já desenvolveu e entregou ali, né? Um ponto também que é bem interessante é a pessoa colocar certificações que ela tem. Então, qual a certificação, qual o ano que ela tirou aquela certificação, e também direcionar e ir reforçando mesmo a importância de colocar as tecnologias, porque quando a gente olha ali, back-end developer senior, por exemplo, né? A gente sabe que ela é uma pessoa focada no back-end, mas a gente não sabe exatamente com quais tecnologias ela trabalhou. E isso acaba dificultando se é para uma vaga que requer ali algum conhecimento, a gente já espera alguma expertise específica em relação a alguma das frentes. Eu acredito que é isso, a graduação também é legal colocar, né? Eu acho que todos os currículos, eles acabam tendo campo para graduação, mas não é uma coisa que a gente olha tanto hoje, né? Por mais que sim, é interessante, porque a gente já vê ali a base da pessoa, qual que é a formação dela, e aí o quanto, às vezes, de
de conhecimento e o quanto que ela dedicou ali para a parte de estudos, mas hoje em dia a parte de certificações, elas têm pesado bastante para alguns tipos de vagas que a gente tem. E aí é claro que isso a gente pensando num currículo mais físico, porque não que nos outros não sejam, mas hoje quando a gente fala de ATS, muitas vezes tem a facilidade de você migrar, então tem uma integração com o LinkedIn. Tudo que tem no LinkedIn ele acaba passando para dentro do ATS para facilitar a candidatura, e tem alguns campos que eles já são obrigatórios justamente para que a gente não deixe de ter acesso àquelas informações, como por exemplo, contato de e-mail, telefone, WhatsApp, coisas assim. Aproveitando que você mencionou essa questão, eu ia perguntar isso, da questão do LinkedIn, ao invés de ter o currículo personalizado, né? No caso, até a Evelyn comentou de, às vezes, você foi professor de faculdade, deu uma aula, por exemplo. Geralmente no LinkedIn você coloca tudo. Você coloca ali, inclusive, coisas que você fez, sei lá, você trabalhou numa padaria em um momento da sua vida, você colocou lá. Vocês acham que isso tem que ser tirado para poder mandar também para se candidatar para uma vaga ou não? O LinkedIn teria que ter todas as informações do currículo dessa pessoa. No LinkedIn, eu acho que é muito legal a gente colocar todas as experiências que a gente tem. Eu acho que, por mais que não seja a vaga, e aí eu tenho um pensamento um pouco diferente, né? Por mais que não seja a vaga que ela está se candidatando, querendo ou não, mostra que ela tem outras aptidões, outras habilidades e interesses que podem ser complementares, inclusive, né? Então, se é uma professora universitária, ela pode ter uma habilidade de comunicação e transmissão de conhecimento muito bom, por exemplo. Mas eu acho que acaba sendo mais interessante ainda quando, por exemplo, essa pessoa trabalhou dentro da área de tecnologia e aí ela foi ser professora e aí depois ela voltou na área de tecnologia. Ela ficou 4 anos dando aula. Aí, imagina, acaba ficando um buraco ali no currículo que meio que fica sem justificativa. Então, a gente consegue acompanhar a trajetória profissional dela, mas é claro que dentro de um currículo, se você for enviar um currículo específico para aquela vaga, se ficar um currículo de 4 páginas, o recrutador não vai ler tudo, né? Então, focar ali principalmente nas 3 últimas experiências, pelo menos, e nas 3 mais relevantes, porque daí a gente está falando de um currículo mais padronizado. Dentro do LinkedIn eu não vejo problemas, né? A gente colocar ali todas as experiências. E aí, quando ele exporta também para dentro do ATS, hoje nós utilizamos a GUP, eu não sei como funciona dentro dos outros, mas ele tem ali o LinkedIn, então é um ícone que ele já vai direto pro LinkedIn, já tem um ícone que abre direto o WhatsApp, né? Então tem algumas facilidades, mas você também consegue ajustar. Então, poxa, eu peguei do LinkedIn, eu joguei tudo para dentro do ATS. Eu vejo como isso fica formalizado, isso eu tô falando de experiência de candidatura, né? E eu consigo também deletar algumas experiências que eu acho que não são tão relevantes assim. Acho que é exatamente isso, né? A gente pensando num currículo, para ele não ficar muito extenso, é importante que a gente organize essas informações. Não precisa tirar que você deu aula em academia, porque como a Tamiris reforçou, isso expressa ali a sua habilidade, por exemplo, de comunicação. Mas é legal a forma com que você vai organizar isso, né? De repente, você começa ali, né? Mostrando as atividades que você teve com Java, por exemplo, falando numa vaga de Java. E aí, no fim, você coloca essa habilidade, essa skill que você tem de ter dado aula em uma faculdade, que isso contribui também para o seu currículo, com certeza. E ainda complementando, Léo, a gente olha muito o LinkedIn mesmo. Antigamente, eu via que o pessoal não descrevia muitas atividades que tinha em cada empresa. Hoje eu tô vendo que o pessoal tem mantido o LinkedIn atualizado, coloca ali um descritivo do que fez em cada empresa, coloca um resuminho profissional, e como ele já é padronizado, ajuda muita gente na organização ali do perfil da pessoa, de entender exatamente por os locais que ela trabalhou, com quais ferramentas ela atuou. Então o LinkedIn ele é muito olhado e, como a Tamiris mencionou também, ele tem essa integração, né, com os ATS, que ajuda muito a gente também na organização ali do dia a dia. Só um ponto, assim, de boas práticas do uso de LinkedIn que eu acho legal colocar, né? Primeiramente, teve muita coisa que mudou. Na verdade, a gente já tem percebido isso. A gente falou isso no primeiro capítulo, né? Já faz um tempo. E aí potencializou depois da pandemia por conta da abertura aí de oportunidade para as pessoas, independente do local físico de trabalho. Porque daí abre diversas portas aí. E aí se faz muito... A gente tá falando aí de candidatura passiva, né? Mas hoje em dia a gente faz muito hunting. Então, hunting é muito mais a gente mesmo ir atrás do candidato e oferecer a oportunidade e entender se ele tem interesse naquela vaga ou não. Portanto, a gente não tá falando aí nem de organização de currículo, nem de ele passar necessariamente para um ATS. E aí é bem interessante para quem tá buscando deixar realmente o LinkedIn o mais atualizado possível. E aí, quando a gente vê
o LinkedIn da pessoa tem algumas palavras-chave ali que ajudam quando a gente vai fazer uma busca, né? Uma busca booleana, uma busca personalizada dentro do LinkedIn. A gente busca algumas palavras-chave que podem ser de tecnologia, pode ser de cloud, pode ser de um monte de coisa, né? E aí, quando a gente faz a busca, ele busca por meio, muitas vezes, tanto do currículo todo dentro do LinkedIn, mas também por essas palavras-chave. Então, se a pessoa já quiser direcionar, por exemplo, eu quero uma vaga de front-end com React, né? Eu tenho conhecimento React, Node, sabe sei lá qual. A pessoa ela já pode utilizar essas palavras-chave ali, porque isso vai ajudar o recrutador a encontrar o currículo dele na busca. E aí, aproveitar, tem um espaço ali de sobre, colocar um pouquinho ali no geral, que foi o que a Evelyn falou ali do resuminho do perfil dele, e aí tentar discriminar ali as atividades. Uma coisa que às vezes eu vejo que não é ruim, mas que eu acho que é legal as pessoas saberem, tem gente às vezes que trabalha em consultoria e aí coloca lá projeto por projeto e coloca as tecnologias que trabalhou dentro de cada projeto, né? E aí fala-se muito mais de cliente, né? O cliente foi esse, e aí eu fiz esse monte de coisa, e aí cada um deles essas tecnologias. É muito melhor pegar e colocar as tecnologias que trabalhou no geral em uma entrevista, aprofundar de fato aonde que mexeu, quais eram os clientes, né? Quais as tecnologias que trabalhou mais, do que discriminar cliente, porque senão o currículo ele acaba ficando bem grande ali, o descritivo, e tá trazendo a mesma informação que a gente quer saber. Porque quando você coloca cliente a cliente ali, você tem uma ideia assim de qual você mexeu mais, mas de toda maneira na entrevista a gente já aprofunda. E tem também outras questões de filtro que ajudam a gente. Eu acho que são mais algumas diquinhas aí de coisas que eu tenho visto que podem ajudar as pessoas. Eu não sei se vocês acabam olhando também aquelas recomendações. Vocês acham válido pedir ou até mesmo ter essas recomendações dentro do LinkedIn? Ou vocês acabam não olhando para esse tipo de coisa? Eu particularmente olho, mas não é uma prioridade. O fluxo é muito grande, às vezes a gente acaba não olhando essa parte ali das indicações, mas eventualmente eu dou uma olhada se alguma coisa ainda não ficou muito clara ali dentro do LinkedIn. Não sei se a Tamires tem uma prática diferente. Né, eu olho quando a pessoa tem recomendação e dou uma olhadinha nas recomendações, mas isso quando a gente está buscando algum perfil com algumas habilidades mais específicas, então se tem alguma recomendação de pessoas que já trabalharam com ela, falando que ela tem aqueles comportamentos, querendo ou não, já é um indicativo, né? Mas eu não priorizo, né? Não vou falar que é uma coisa que eu priorizo realmente mais a parte da experiência, né, do que as demais. Recomendação mesmo, eu acho que eu olho mais quando é vaga de lead, quando é vaga de head, porque aí a gente entende que existem pessoas que eram subordinadas, né, ou eram lideradas, e aí quando existe recomendação dos liderados, é bem interessante, porque querendo ou não, aí a gente está falando de gestão e liderança de pessoas. Nesse caso, eu realmente paro para falar, não, deixa eu olhar se tem, porque daí eu já olho quem que foi a pessoa que recomendou, já olho qual empresa que trabalharam juntos, porque daí eu consigo até ter aí um insumo para perguntar em entrevista. Mas priorizada só nessas vagas aí que realmente exercem mais gestão. Nas demais eu dou uma olhadinha, mas eu não vou tão a fundo de ficar olhando conexão, onde que trabalhou junto, porque às vezes é muito mais, que essa pessoa é muito mais ativa no LinkedIn, por exemplo, vai pedindo recomendação, e não necessariamente que seja arbitrário, né? Então, tem esses pontos aí. Perfeito. Não, era justamente essa questão, porque às vezes acredito que mais para vaga realmente de gestão, alguma coisa assim, mas acaba sendo o antigo, tem um contato em comum, né, que às vezes você precisa perguntar se vale a pena, se não vale, conversar, enfim, se já teve problema, então às vezes ali te ajuda a te guiar também, né? Em relação aos soft skills, qual é o melhor jeito de se colocar isso no currículo? Vocês até citaram, até falaram de uma forma tão bonita ali, um soft skills, caso a pessoa tenha dado aula, mas é difícil a pessoa mesmo pensar numa forma de colocar falando dela mesmo, né, de um soft skills. Como que fazer isso e realmente precisa ter isso no currículo ou não? Eu coloco lá as partes técnicas e provavelmente vão supor que pode ser que tenha aqueles soft skills ou não. Eu acho legal a pessoa descrever ali, mas de uma forma bem sucinta, como ela se avalia, né, ter se autoavaliando, é legal, mas a gente vai avaliar isso profundamente mesmo numa entrevista. Então, assim, se ela tá pleiteando um cargo de liderança e ela entende que a comunicação dela é muito forte, ela é uma pessoa flexível, ela teve contato com o cliente ao longo da carreira e ela quer descrever as soft skills ali por conta disso, eu acho legal. E aí a gente valida mesmo, de fato, essas competências na entrevista. Mas ela pode fazer um resuminho breve ali da soft
soft skills para o recrutador ter acesso ali do como ela se autoavalia também em relação às questões ali mais de comportamentais, né, de soft skills. Eu não tenho experiência ainda. Faz sentido eu ter um repositório ou colocar meu repositório de estudos? Faz sentido vocês olham esse tipo de coisa? Por exemplo, um candidato júnior que não tem experiência, mas eu preciso ver pelo menos o que ele está estudando, ou não, é mais aconselhável esse candidato pegar e tentar, por exemplo, na área de desenvolvimento, até de design, isso é muito possível, você tentar replicar algum projeto. Eu vou pegar um design aqui do Nubank e vou fazer um redesign, por exemplo. Na programação também você consegue fazer isso. Vou recriar aqui o aplicativo do Nubank. Vocês acham isso válido? É melhor do que não ter um repositório? Eu vejo bastante valor, assim, Léo. Eu acho que é bem legal a pessoa mostrar as iniciativas que ela tem tido ali, mesmo que ela não tenha uma experiência, mas que ela fez algum projetinho pessoal, ou que ela estudou alguma coisa e mostrar ali no portfólio dela. Vagas de estágio, assim, ou do pessoal que ainda não tem uma experiência profissional, ou no currículo, ou no LinkedIn, o pessoal coloca a experiência que teve em monitoria, ou do TCC também, e aí fez um projetinho no TCC, sobe lá no repositório. Eu acho que é bem legal a gente tentar mostrar o máximo que a gente puder, né, ali num portfólio sobre o que a gente está estudando ou que a gente tem de experiência. Eu acho bem importante, na verdade, principalmente vaga júnior, entry level, porque como ele não teve, às vezes, uma experiência profissional, você ter ali alguma coisa de estudo acaba ajudando a gente, né? Então o time técnico dá uma olhada ali no repositório, vê o que a pessoa já fez. E tem algumas pessoas que são bem criativas, então tinha um candidato que tinha muito interesse em entrar, e aí ele fez tipo um site, e aí ele desenvolveu o front ali do site, né? E ficou bem legal, porque daí você clicava, né? Você colocava ali, por exemplo, o LinkedIn dele, e aí direcionava, né? O GitHub, a timeline, quem é ele, então sobre o WhatsApp, os projetos, e ficou muito bacana, tanto a parte do front quanto a parte do back-end. Então você vê, ele nunca teve experiência profissional, mas ele demonstrou ali que ele tem uma capacidade, sabe? Então existem algumas outras formas aí que a gente consegue avaliar para além da questão do repositório formal, tá? Em relação a outras redes sociais, eu devo me preocupar? Então, por exemplo, eu tenho meu LinkedIn todo correto, coloco lá todos os cursos que eu já fiz, porém no Instagram tá lá cheio de, sei lá, parte política ou até mesmo causando intrigas contra as pessoas. Vocês chegam a avaliar esse tipo de coisa também? Eu devo ou não me preocupar com outras redes sociais perante a um RH, por exemplo? Eu, particularmente, não fico olhando. É muito difícil eu pegar e ficar olhando o Facebook da pessoa, o Instagram, o Twitter, né? Então a gente utiliza muito o Twitter ali para a empresa mesmo, e aí o pessoal acaba seguindo e tudo mais. Só que eu já vi, por exemplo, gestores fazendo isso, né? Então, entrevistou um candidato e aí a gente ficou com uma dúvida aqui. Então, poxa, será que essa pessoa não pode ter alguma ansiedade? Eu também senti isso, né? Na entrevista cultural até. Elenquei ele como um possível ponto de atenção, porque não necessariamente a pessoa tem, não necessariamente vai prejudicar no dia a dia. E aí foi engraçado que aí ele foi no Twitter e aí o menino tava praticamente surtando lá, perdi a entrevista, fui burro, não sei o quê. E assim, foi uma coisa que até eu comecei a me atentar que seria interessante a gente fazer, mas não sempre, sabe, Léo? Porque eu entendo que isso pode trazer elementos para nós, mas é muito ruim essa ideia de ficar investigando a vida pessoal da pessoa, sabe? Eu acho um pouco invasivo até, eu não gosto muito dessa prática, particularmente falando. Eu acho que é mais assim, poxa, a gente identificou alguma coisa que pode ser um ponto de atenção. Então, a questão de política. A pessoa fala muito de política, ela é muito envolvida por política, beleza. Mas assim, ela pode ser inflexível em relação a esse ponto, ela pode ser rude, ela pode ser agressiva com outras pessoas. Vamos tentar ver se em algum canal ela tende a ter esse comportamento de agressividade no momento de uma discussão, tá? Mas eu vejo mais assim como um último recurso em algumas situações muito específicas, porque de uma forma geral é difícil, né? A gente começar a investigar a fundo toda a vida da pessoa, eu acho um pouco delicado. Vocês têm alguma dica que para fazer com que esse candidato possa se destacar de alguma forma? Qual que seria um formato ideal para ele conseguir ter destaque ali perante a outros candidatos? Hoje em dia, pra gente, né, a gente trabalha muito mais como um hunt, como a Tamiris disse, do que necessariamente com aplicações ativas das pessoas. É muito mais da gente buscar os candidatos, né, do que as pessoas se candidatarem às vagas. Mas como destaque, né, quando a gente está olhando para os candidatos, o que realmente chama atenção é o que você está buscando dentro do perfil da vaga. Então, assim, é uma vaga de sustentação, vai fazer sentido que eu tô vendo aqui no currículo dele que ele trabalha com bastante sistemas legados, né, então talvez seja uma pessoa que goste de atuar nessa área.
área, ou é uma vaga de desenvolvedor full cycle, com uma linguagem Java. Então, tô vendo aqui que ele trabalhou com Java, trabalhou com Cloud, AWS, que pedia ali no requisito da vaga. Então, a gente se direciona muito mais pelo perfil da vaga. E para o candidato se destacar, ele precisa colocar ali mesmo as experiências que ele teve, né? De forma resumida, né? Pra gente conseguir enxergar se daria fit ali com aquela vaga ou não. Quanto mais informação realmente relevante ele colocar, melhor e mais fácil para vocês também filtrarem, ou até mesmo encontrar no próprio LinkedIn, né? Então, acredito que uma forma de se destacar seria realmente ter esse currículo dele dentro da plataforma bem atualizado e bem feito, né? Bem organizado, bem atualizado, bem escrito, né? Para poder a ferramenta também ajudar tanto vocês quanto a ele ser encontrado também, né? Bom, pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês aqui nesse programa um pouquinho mais curto, né, que é o Escopoverso. O assunto foi bem interessante, acho que o pessoal também que vai escutar vai conseguir montar agora um currículo um pouco mais profissional, ou até mesmo mais organizado, ou até mesmo se preparar mais para uma futura vaga. Então, quero agradecer novamente, Evelyn, obrigado pela participação. Léo, muito obrigada pelo convite, viu? Foi muito legal conversar aqui com vocês hoje. Obrigado, Tamires. Opa, eu que agradeço, gente, pela confiança e espero ter contribuído aí com um pouquinho que a gente pode passar aqui hoje. Obrigado, pessoal, novamente e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no escopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @escopocast no Facebook e Instagram.